Eu quero pregar uma mensagem com o tema Você decide. Só para memorizar, diga comigo: Você decide. Irmãos, a vida é cheia de decisões. Deus nos deu a capacidade de usufruirmos deste poder de escolha. É claro e evidente que toda escolha ela tem a sua reação. Tudo que nós escolhemos, é claro que vai trazer um resultado. Podemos falar isso à luz das Escrituras. E nós vamos, para pregar essa mensagem, usar como texto a história da mulher do fluxo de sangue, que é tão conhecida, irmãos. Eu me lembro que quando eu me converti há quase 30 anos atrás, acho que foi uma das primeiras mensagens que eu preguei. A gente usa muito essa mensagem para pregar para a salvação de almas, para culto evangelístico, mas a verdade é que tem muitas revelações de Deus dentro desse texto. E eu costumo dizer que a mulher do fluxo de sangue, a doença dela, gerada na vida dela, esse fluxo de sangue, eram 4 problemas. Ela tinha a doença física, ela tinha a enfermidade emocional, porque quem está doente fisicamente fica também doente emocionalmente. Ela tinha uma doença social e religiosa. Então, o problema da mulher do fluxo de sangue era dividido nessas 4 partes: doença física, doença emocional, doença social, vou provar a luz da Bíblia para vocês, e doença religiosa. Essa era a situação desta mulher. Irmãos, o texto da mulher do fluxo de sangue traz para a gente algumas curiosidades, porque a palavra de Deus ela vai trazendo revelações. É por isso que Paulo disse que a palavra ela é útil para corrigir, para ensinar, para divertir, para consolar. Então a palavra ela tem 1001 utilidade para a nossa vida. E quando nós abraçamos essa palavra, o resultado da palavra vem com certeza para a nossa vida. E quando nós olhamos para essa história dessa mulher, nós vamos entender que a Bíblia está tratando de uma mulher que está vivendo uma fase da sua vida negra, um dos piores momentos da vida desta personagem. Ela está vivendo agora, porque ela está com um fluxo de sangue constantemente no seu corpo. Alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, dizem que esse fluxo dessa mulher, há a possibilidade dele ser constante, uma hemorragia, ou também era aquela hemorragia que vinha e voltava. O que a gente entende à luz da Bíblia é que ela padeceu 12 anos com esse problema, e 12 anos são muito tempo, irmãos. 12 anos não são 12 dias, nem 12 meses, é mais de uma década que essa mulher estava sofrendo. E o problema todinho não é que era só a doença, irmãos, que é quando tem uma doença que você tem o controle dela. É quando você está com uma gripe normal, mas você sabe que o Benegripe, com aspirina, um limão com alho, um chá vai lhe ajudar, você fica sossegado. Você não vai ficar emocionalmente abatido, porque você sabe que é uma doença controlável. Poxa, eu comi um churrasco na casa do pastor Beto, eu estou meio pesado, um problema no estômago. Existe um estomazil na farmácia que é uma beleza, né? Então é um problema controlável, até porque os médicos foram instituídos para a saúde das nações. Agora, olhando para a vida dessa mulher, nós vamos entender, primeiro, que era uma doença incurável. Não tinha cura para o problema dela. A Bíblia prova que ela já tinha gastado todos os seus haveres com os médicos. Naquela época existiam muitos charlatões na área da medicina, até porque os judeus não tocavam em cadáver, não tinham essa desenvoltura para a medicina. Eles não tinham essa capacidade como os egípcios. Os médicos melhores da época eram egípcios, porque os egípcios, eles já pesquisavam a anatomia humana, eles já abriam o cadáver, eles já estudavam. E só que não era fácil chegar no Egito. Mas entende-se pela luz do texto que essa mulher tinha uma certa condição financeira. E ela gastou dinheiro com os bons médicos que apareceram, e também com certeza com os falsos médicos, com os médicos que não tinham a capacidade de curar. A verdade
é que, se nós resumirmos toda essa história, ela estava com uma doença incurável. Agora, além dela estar sofrendo com uma doença física, ela estava emocionalmente doente, irmãos. Eu recebi um cantor amigo meu aqui esses dias, o cantor Emerson Augusto, que é muito conhecido a nível de Brasil. Eu e minha esposa temos ele como um filho, apesar de ser bem, já tem quase a nossa idade, mas pelo carinho a gente trouxe ele para atender várias agendas, e eu fui deixar ele em Joinville, e ele continuou as suas agendas. E no outro dia ele ligou para mim e disse: pastor Erinaldo, corre para fazer o teste da Covid, você, sua esposa, seu filho, porque eu acabei de fazer o teste, fui diagnosticado de Covid. E eu percebi que ele estava doente com a Covid, mas ele estava emocionalmente super abalado. Do nada, assim, de uma hora para outra, porque o ser humano tem uma certa estrutura, irmãos, emocional. E essa doença Covid já há pouco tempo tinha matado a mãe dele, tinha levado a mãe dele. Então foi um impacto muito grande, ele teve que desmanchar todas as agendas. Então eu estou falando aqui que a doença da mulher era física e emocional, porque existem problemas físicos que mexem com a sua estrutura emocional. Terceiro, era uma doença social. Por que, pastor Rinaldo? Porque ela não tinha relacionamento com a sociedade. Não existia ninguém da sociedade, irmãos, que estendesse as mãos para esta mulher, porque a doença dela era contagiante. A Bíblia diz em Levítico 15, 19, que o sacerdote tinha que fazer oferta pelo leproso, ou seja, era uma doença que era até o retrato do pecado na época. A Bíblia vai comparar a lepra também em algumas partes como o pecado, mas o problema da imundícia dessa mulher é a característica para os judeus de uma pessoa que estava em pecado. Então ela não tinha vida social, ela vivia escondida nos cantos, se apartando da sociedade. A própria família, irmãos, tinha esse desprezo com essa mulher. E em quarto lugar, eu disse para vocês que era uma doença religiosa. Sim, ela não tinha acesso a culto, ela não podia participar na sinagoga, ela não tinha apoio dos sacerdotes, porque, irmãos, raça ruim, diga-se de passagem, na época de Jesus pelo menos, eram os sacerdotes judeus naquela época. Nós temos a história do bom samaritano, que Jesus vai pegar um samaritano para exemplificar a atitude sincera de alguém. Vai dizer que o levita passou de longe quando viu o homem quase morto. O sacerdote fez a mesma coisa, mas um bom samaritano foi lá e estendeu a mão para abençoar aquele que estava caído à beira do caminho. Então havia uma rejeição muito grande vindo da parte das autoridades do judaísmo da época. Então agora, irmãos, você imagine a mulher não tinha direito de conversar com o sacerdote, não tinha direito de se relacionar com a sociedade, estava espiritualmente, emocionalmente, abatida, e estava doente fisicamente. Era algo horrível, que ninguém queira nem pensar em passar por essa situação que essa mulher passou. Agora, tem algumas coisas aqui que nós vamos aprender. Primeiro, eu aprendo que esta mulher usou a sua doença e a sua prova em favor dela. Pastor, como assim? Vou provar na Bíblia para vocês. Ela não podia tocar em ninguém, nem ser tocada por ninguém, porque até a cama dela era imunda. Quando essa mulher ia passando em qualquer lugar, irmãos, as pessoas abriam alas, todo mundo saía do meio. Ninguém queria ser tocado por essa mulher, nem tocar em algo que ela tocou, para, segundo a lei, não ficar imundo e ficar 7 dias fora do arraial. Então essa mulher usa a sua enfermidade em detrimento da sua vida. O que é que ela vai fazer? Ela é informada de que Jesus estava na região, essa mulher de Cafarnaum, e ela sabe que Jesus até residiu um tempo em Cafarnaum, e ela é informada a respeito desse homem chamado Jesus, que estava curando toda sorte de moléstia, todo tipo de doença Jesus estava curando. E vocês sabem, irmãos, que nós, seres humanos, somos impactados por aquilo que nós ouvimos. É por isso que a mídia vende tanto produto. Você está assistindo alguma coisa no YouTube, na internet ou na TV, de repente alguma coisa lhe agradou,
E se conhecer o Mercado Livre, aí pronto, já quer comprar. Por quê? Porque o ser humano, isso é normal. Nós somos bombardeados de informações e nós somos propensos a agarrarmos com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente ouve alguém falar. E o caso dela, ela escuta falar de Jesus. Então sempre dizendo para ela, e ela está ouvindo, apesar de não estar perto das pessoas, mas ela escutava o assunto. Olha, o Nazareno está curando, está libertando, o Jesus de Nazaré está fazendo isso. E essa mulher, irmãos, ouvindo essa palavra, e como a fé, ela é algo que é gerado pelo ouvir. Ninguém amanheceu o dia e disse: hoje eu estou com a fé grande, sem nunca ter ouvido a palavra, porque a fé, ela vai sendo gerada. Quantas pessoas Deus usou para nos alimentar sobre a fé? Quantas pessoas Deus usou para alimentar você sobre a fé? Às vezes um parente, um amigo de trabalho, alguém injetou em você a palavra da graça, e isso gerou fé, você se animou e está aí hoje servindo a Jesus, independente das circunstâncias caóticas que estamos vivendo. Você está aí consciente de que o seu nome está escrito no céu, no livro da vida, e a qualquer momento que Jesus chamar a igreja, você vai subir com ele. Então esta mulher foi alimentada a sua fé, e ela tomou uma atitude. Ela disse: eu vou procurar esse Jesus, eu vou ter com esse homem chamado Jesus. Irmãos, e ela decidiu. Ela está doente fisicamente, emocionalmente, está doente socialmente, está doente religiosamente, mas ela disse: eu vou procurar Jesus. Irmãos, ela tinha 1000 motivos contra ela, para ela não ir, porque ela ia sentir a rejeição, e vocês sabem que rejeição é uma coisa que machuca e gera até doenças na vida de pessoas. E a mulher vai ao encontro de Jesus, tudo está contra ela, porque tem tempo na vida da gente. Talvez eu esteja falando com alguém aqui, ou alguém assistindo esse vídeo, que está realmente dizendo: pastor Arinaldo, tudo está contra mim. Você já prestou atenção que tem fases da vida que tudo está contra você? É no trabalho, parece que na família, é na sua vida financeira, no ministério, nada dá certo para você. Parece que todo mundo virou as costas. Ei, meu irmão, ninguém virou costa para você. Isso é um treinamento de Deus na sua vida, para Deus colocar você aonde Ele quer que você chegue. Tem coisas que Deus está treinando, existem situações que Deus está permitindo para você chegar lá no lugar que Deus quer que você chegue. Nem tudo é Deus que virou as costas para você. É às vezes mera aprovação ou treinamento de Deus. E ela vai, mesmo estando tudo contra ela, mesmo estando todos contra ela, ela vai usar a sua prova em seu favor. Como assim, pastor Arinaldo? Ela chegou mais ou menos onde Jesus estava. Isso aqui é muito lindo, irmãos. E ela teve uma ideia. Ela colocou um propósito. Ela disse: a decisão aqui é minha, eu vou ou eu fico, então eu vou ir. Ela disse: se eu apenas tocar nas orlas das suas vestes, que ficava lá embaixo das vestes. Jesus usava uma túnica como um bom judeu, e dizem os historiadores que era uma túnica que Maria tinha feito para ele, e ele usava aquela túnica, e lá embaixo ficava a orla da túnica. E ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu fico curada. Irmãos, isso é propósito, sabe? Você sabe que a vida com Deus é cheia de propósito. Quando você tem propósito, você alcança objetivos, milagres acontecem, sonhos são realizados. Vida com Deus através do Evangelho não é uma vida apenas religiosa, não, tem que ser uma vida de propósito, porque quando nós estamos dentro da vontade de Deus, as coisas acontecem. Deus dirige, Deus trabalha, Deus age. O propósito motiva você. O propósito com Deus incentiva você. Parece que Deus aumenta a sua fé, porque o propósito faz você desfrutar de bênçãos de Deus que talvez você ainda não tenha desfrutado. E ela foi, irmãos, mesmo sendo imunda, mesmo quem estava naquele lugar onde Jesus estava, olhava para ela e disse: vou sair de perto, que essa é uma imunda. Então, quando ela está chegando, as pessoas estão abrindo caminho para ela. Pastor, não estou entendendo, irmãos.
Deus pega a pior situação da vida dessa mulher e usa em favor dela, porque ela sabia que ninguém queria que ela tocasse em si. Ninguém queria que essa mulher imunda tocasse. As pessoas vão abrindo o caminho, vão abrindo, e ela vai chegando, ela vai passando, ela vai dizendo: eu vou passar, eu vou chegar onde ele está. Isso era o objetivo dela, irmãos. Tem pessoas aqui nesse culto que você tem certos objetivos que, se dependesse do diabo, você já tinha parado. Você não prosseguir com seu objetivo, algo que Deus colocou dentro de você, gerou pela palavra. Não faça isso, irmão. Prossiga, porque você vai desfrutar deste milagre da parte de Deus, porque Deus vai trabalhando em nós, Deus vai gerando em nós a vontade de certas bênçãos vir à nossa vida, e daqui a pouco Deus vai lhe motivando, vai lhe incentivando, vai lhe ajudando, vai lhe agraciando, vai lhe dando força para você ir avançando. Irmãos, e nem todas as vezes que nós estamos avançando, a gente está sendo aplaudido, estamos sendo ovacionado, alguém está nos incentivando. Não, irmão. Lembra quando Davi se dispôs a lutar contra o gigante Golias? Simplesmente Saul disse para ele: mas o Golias é guerreiro desde a sua mocidade, e você é apenas um jovem, você não tem estrutura. Não tinha mesmo. Mas Deus age muitas vezes contra a lógica e contra a razão humana. Deus estava levantando Davi para vencer o gigante filisteu, mas se dependesse de Saul, que precisava até do milagre, mas se dependesse de Saul, jamais Davi tinha vencido o gigante. Mas mesmo com Saul dizendo que ele não tinha qualificações para lutar, ele apresentou o currículo dele diante de Saul. Disse: eu posso até não ter jeito de guerreiro, mas eu estava lá no campo pastorando as ovelhas do meu pai, veio um leão, pegou uma ovelha, fui lá, tomei a ovelha e matei o leão. Fiz também com o urso. Saul na mesma hora disse: então vá, porque o Senhor é contigo. Saul reconheceu pelo currículo de Davi que Deus era com ele. Irmãos, até quem não está acreditando, chega a hora que Deus faz acreditar. Até quem não lhe incentiva, vai chegar uma hora que você vai ser incentivado por pessoas que você nem imaginou. E a mulher prossegue em direção a Jesus. O alvo dela qual era? Jesus. Qual era o objetivo dela? Tocar pelo menos nas vestes de Jesus. Esta era a ideia dela, esse era o propósito dela, esse era o objetivo dela. Eu vou tocar nas vestes de Jesus, e quando eu tocar, eu ficarei curada. Irmãos, esse era o sonho no momento do coração daquela mulher. Esse era o desejo do coração dela. E eu pergunto para você nessa noite: o que é que está lhe motivando a caminhar? É claro que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19: se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Deus usa a palavra, Deus usa a circunstância, Deus usa o tempo, porque Deus trabalha da forma correta para o homem ser abençoado. E ela vai, independente se alguém está dizendo o que é que essa mulher está fazendo aqui, mas ela está indo, estão afastando do meio para ela passar, porque Deus está providenciando o milagre dela. Agora, se esta mulher, no momento em que ela olhou para todas as circunstâncias, todo doente, espiritual, fisicamente, todo doente, socialmente, todo doente, em todos os aspectos da minha vida, eu não vou deixar para lá, vou morrer, e acabou. Ela tinha morrido sem deixar essa história de milagre para a gente estar falando aqui hoje. Ela disse: eu vou buscar o meu milagre. Irmãos, pense comigo que foi bem difícil para ela, porque ninguém estava apoiando ela. Irmão, você já viu que ninguém quer andar com quem está sendo provado? Nós somos excelentes para andar com pessoas que estamos na bênção, porque você se sente abençoado. Eu já vi um pastor amigo meu dizer para mim: eu fui pregar em Joinville, o pastor que me hospedou estava na prova 10 vezes pior do que eu peguei as ofertas que ganhei, que nunca cobrei para pregar em lugar nenhum, peguei a metade da oferta e dei para aquele pastor. O irmão falou para mim: não faça isso. Eu disse: por quê? Ele disse: você vai pegar a prova dele. Eu disse: então a Bíblia é errada. Paulo disse que quem
quem sabe não é quem pode. Quem sabe fazer o bem não faz pecar. Como é que eu vejo meu irmão vivendo uma verdadeira crise existencial e eu sei fazer o bem mesmo sem poder? Eu precisava da oferta mais do que ele, mas eu estendi a mão e abençoei. Simplesmente a ideia das pessoas na época era: não vamos ajudar essa mulher hemorrágica porque a gente vai pegar a prova dela. Mentira do diabo. Jesus nunca pegou prova de ninguém e sempre esteja ajudando os discípulos da mesma hora, da mesma forma. Pelo contrário, quando você ajuda alguém, você está plantando em Deus, você está plantando no reino, e a lei da reciprocidade se cumpre na íntegra. Aquilo que nós fazemos vem de retorno para a nossa vida, para a nossa família. Eu nunca tive medo de ajudar quem está na prova, porque isso resulta em milagre de Deus para a vida da gente. Então ninguém queria ajudar uma mulher provada, estava só, mas Jesus estava preparado para fazer o milagre na vida dela na hora que ela chegasse. É claro que Jesus, na qualidade de homem, sabia que ela era só mais uma necessidade, mas na qualidade de Deus, ele podia fazer qualquer coisa por aquela mulher. E ela vai vencendo todos esses obstáculos, presbítero irmão Marco, e ela chega e já vai lá de cara. O objetivo dela era tocar nas vestes, não estava preocupada com mais nada. Irmãos, eu vou tornar a repetir e vou falar em voz profética aqui nessa noite. Qual é o seu objetivo neste lugar? Qual é o seu projeto? Quais são os seus sonhos, irmãos? Sonhe porque Deus sonha com você. Projete porque Deus projeta com você. Você não é uma obra do acaso. Você primeiro é cidadão do céu. Você é filho, co-herdeiro em Cristo. Tem tanta promessa de Deus. Segundo, você faz parte do reino do Filho do amor de Deus. Paulo disse aos Filipenses que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Filipenses 3,14, Paulo disse assim: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando eu estou para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o seu alvo? Pastor Arinaldo, meu alvo é o céu, o meu também, e eu creio que de todos nós. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos objetivos, sonhos e alvos para serem acertados e lugares para serem conquistados. Sonhe porque Deus sonha com você. Acredite porque Deus acredita com você. Eu estive pregando sexta-feira na igreja, e o pastor daquela igreja, o pastor que me convidou, um pastor auxiliar, estava muito doente. Ele confessou publicamente. Minha esposa estava no culto, ela é testemunha disso. Ele confessou publicamente um problema sério na coluna e no pescoço. Quando ele estava contando isso, eu me lembrei que há 24 anos atrás, mesmo na época que a minha filha nasceu, eu estava num culto lá numa cidade do Rio Grande do Norte chamada Areis. E naquela noite, a irmã teve uma visão comigo. Foi uma única vez que isso aconteceu. Ela chorava e dizia, no fim do culto ela me chamou, disse: pastor, eu questionei Deus aqui, porque quando o senhor estava pregando nessa noite, às vezes que eu olhei para o púlpito, eu vi as suas mãos todas sujas de sangue. Eu perguntei a Jesus o que era e eu chorei. E eu clamei a Deus. Deus disse: minha serva, eu tenho passado o sangue do meu filho nas mãos do meu servo, e ele vai orar por muitos doentes e eu vou curar. Eu me lembrei isso, sexta-feira o Marco estava lá e lembra, dentro da igreja. Eu chamei aquele pastor quando eu assumi a tribuna e disse: eu nunca contei isso aqui. Eu falei para ele lá, eu moro há 7 anos aqui no sul, quase 7 anos, eu nunca contei, estou contando pela primeira vez, porque Deus me fez lembrar, e Deus trabalha com objetivos. Eu coloquei as minhas mãos sobre ele, orei juntamente com a igreja. Quando eu ia saindo agora para o culto aqui, pastor Beto, ele disse para mim, está ali gravado no celular: pastor Arinaldo, graças a Deus pelaquela oração que Deus orientou o senhor para fazer, eu estou curado, pastor. Eu não estou sentindo nada. Eu fiquei tão alegre, irmãos, porque Jesus é tremendo e faz milagre. Não é as nossas habilidades, não são técnicas, que pregador não precisa de técnica. Nós precisamos de graça, do sangue de Jesus, do poder de Deus, para que aconteça milagre. Então, objetivos alcançam resultados. Se eu não tivesse usado a minha fé naquela sexta-feira,
estava frustrado ainda, escutando na minha consciência aquele irmão dizendo que estava com aquele problema seríssimo na coluna e nada teria acontecido. Foi o que aconteceu com a mulher. Ela disse: eu vou só tocar nas vestes dele. E ela vai e toca nas vestes de Jesus. Irmãos, quando ela toca, o culto muda na hora. Você sabia que tem culto que muda na hora quando Deus chega e faz? Faz, Deus chega e faz. Eu recebi na minha casa, lá numa cidade do Pernambuco, chamada Garanhuns, uma caravana de missionários de Brasília, e entre eles um homem numa cadeira de roda, o irmão Gabriel. Ele veio de Brasília para o Nordeste porque ele teve uma visão que entrava, ele até usou um termo bem nordestino mesmo, uma fala bem nordestina. Ele disse: eu sonhei que eu entrava numa igreja de um casal de pastores bem alvim, que eram os pastores da minha igreja, não eram loiros, mas eram brancos, e eu era curado dessa cadeira de roda. Recebi ele, levei eles para o culto, na hora do culto, nunca me esqueci. O irmão Gabriel, começamos a orar por ele. Eu tinha um policial que veio com ele, que era um presbítero da igreja, ficou de um lado e do outro. Nós começamos a orar. O irmão Gabriel desceu assim na cadeira. Aí a gente foi pegar ele para botar na cadeira. E Jesus mandou não fazer nada. Ele se levantou sozinho. Se levantou e começou a andar na igreja. Irmãos, foi um rebuliço. Os vizinhos da igreja. Eu peguei a cadeira, como é o nome do irmão? Dario. Eu peguei a cadeira de roda e joguei lá fora. Eu vou logo jogar. O irmão Gabriel começou a andar para lá e para cá. Fazia 25 anos que ele tinha sofrido um acidente. Caiu do 15º andar lá em Brasília. 4 juntas médicas de 4 estados do Brasil desenganaram ele. Mas Jesus já trabalhou naquele dia. Nós tínhamos um adolescente na igreja, uma menina bem moreninha, calada, que nem falava. Na hora que ela viu o Gabriel andando na igreja, fora da cadeira de roda, ela começou a falar a língua. Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Começou um movimento do céu naquele culto, e só paramos para respeitar o horário. Nem pregação teve, porque foi um mover do Espírito de Deus. O culto muda quando Jesus começa a trabalhar. Nós não precisamos de sensacionalismo, nós não precisamos de fantasia, mas nós precisamos dessa presença, irmão. Sabe, tem dias que nós temos que brigar espiritualmente no culto. Jesus, a presença. Jesus, eu quero sentir a presença. Tem dia parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está nem olhando para o culto. Aí você começa a dar glória, você começa a conversar com Deus. Daqui a pouco o seu culto começa a subir como um cheiro suave, e Deus começa a derramar sua presença, e Deus começa a marcar o ambiente com graça, com milagre, e o nome dele vai sendo glorificado. Quando ela toca em Jesus, que o culto muda, Jesus para e diz: quem foi que me tocou? Gente, vamos usar a lei da lógica. Tem muita gente imprensando Jesus. O próprio Pedro e os demais discípulos que estavam ali disseram para Jesus, questionaram Jesus e disseram: mestre, com todo respeito, a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor está perguntando quem é que te tocou. Pedro estava dizendo assim, mas os outros, isso é uma pergunta sem lógica. Jesus, desculpa aí, Jesus, mas todo mundo está te apertando. Jesus continuou e disse: alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu virtude. Alguém me tocou diferente, Pedro. Não foi só o toque do aperto, alguém tocou de forma diferenciada, porque eu senti a virtude sair de mim agora. Irmãos, segundo a lei, o leproso não podia estar em sociedade. Se um sacerdote encontrasse um leproso fora do seu estabelecimento, o sacerdote amoroso como eles eram com as pessoas, eles eram repreendidos, os repreendia, talvez até mandasse dar umas lapadas. Ela ficou com medo, ela não conhecia Jesus de perto. Ela conhecia os sacerdotes, ela sabia como funcionava, ela pensava que Jesus era mais um religioso. E ela ficou preocupada, porque na hora que ela tocou, ela sentiu a cura.
Ela disse: estou curada. E Jesus disse: quem foi que me tocou? A Bíblia diz que ela começou a tremer. Irmão, tem coisa que Deus faz que você treme de alegria. Eu vou profetizar aqui nessa santa tribuna que há alguém aqui, que Deus vai fazer algo que vai impressionar aqueles que estão em volta de você e vão dizer: como foi? Aí você vai dizer: foi aquele Deus vivo que eu estou sempre na igreja cultuando, aquele Deus que você diz que eu estou servindo a Ele e nada muda, foi Ele que fez, Ele resolveu fazer. Levante a mão e recebe essa palavra profética, porque Deus vai chegar de repente e vai acontecer algo sobrenatural e você vai dar glória na terra. A mulher tremendo, cheia de indagações: o que é que ele vai fazer agora? Mas eu estou curado, irmãos. Quando você recebe, você não quer nem saber dos resultados, do tamanho da prova que vai passar. Ela estava pensando: ai meu Deus do céu, ele vai me repreender publicamente. Aí ela diz para ele: foi eu que toquei no Senhor. Eu toquei. A Bíblia diz que ela contou toda a verdade, toda a situação, contou a história do 12 anos, deu testemunho. Jesus parou, ficou todo mundo calado para ela dar o testemunho. Você está entendendo o mistério? Que você vai ter testemunho para dar? Vai ter muita gente ouvindo o seu testemunho de milagre, daquilo que Deus vai fazer. Vai, em nome de Jesus, eu profetizo isso aqui. Vai ter milagres reais de Deus e você vai ter testemunho para contar, em nome de Jesus. E quando ela conta aquilo para Jesus, ela nunca esperava Jesus dizer para ela o que ele disse. Sabe o que é que ele disse para ela? Vá em paz, filha, tenha bom ânimo e seja curada. Fique tranquila. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: pode ir em paz, fique tranquila, pode andar publicamente agora. Agora você não está mais curado, doente fisicamente. Você não está mais doente agora emocionalmente. Você não está mais doente socialmente. Pode andar de cabeça erguida. Esse povo que estão aqui, que viram você ser tocada, ou seja, você ser curada, eles vão lhe ajudar a promover a sua estadia na sociedade. Porque quem é besta de dizer que você não foi curada, você está curada religiosamente. Você agora pode ir no templo, agora você pode ter uma vida normal. Ei, agora ela estava preparada para casar, agora ela estava preparada para ser reintegrada na sociedade, porque é isso que Deus faz com quem toca nele. Eu quero saber se você gosta de tocar em Jesus nos cultos, ou você gosta só de estar na igreja. Irmão, é uma diferença de nós assistir o culto e cultuar a Deus. Paulo disse aos Romanos no capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, no vosso culto racional. Ou seja, no culto com inteligência, com entendimento. Deus lhe deu entendimento, Deus lhe deu inteligência para você cultuar Jesus, para você adorar, para você sentir Deus na sua vida. Porque se fosse para a gente viver uma religiosidade, nós continuaríamos como nós estávamos. Mas o Cristo vivo é diferente. Andar com Jesus é diferente. Isso é extraordinário. Agora, aquela mulher volta de cabeça erguida. Irmãos, agora você imagine comigo quantas vezes aquela mulher se escondeu das pessoas. Agora ela podia andar livre. Se fosse hoje, ela cantava aquele hino: hoje estou livre, livre, aleluia, Deus só quer o nosso bem. Ela estava livre agora. Ela podia andar agora por onde ela quisesse andar, cheio de testemunhas por ela. Porque, irmãos, tem uma época que Deus levanta gente para falar em seu favor. Pastor, não estou entendendo. Deus é capaz de fazer um milagre com tanta perfeição na sua vida, para levantar pessoas para falar bem de você, para indicar você, para interceder por você. Isso é coisa que só entende quem anda na presença de Deus. O milagre desta mulher
nos deixa 3 lições. Primeiro, Jesus é a esperança dos desesperados. Gente, seja sincero, já aconteceu comigo. Quem é que já se desesperou alguma vez na vida? Foi só eu? Quantas vezes nós, até o Kelvin, né? Meu filho com as provas da escola, né? Quem é que não já se desesperou? Gente, não adianta a gente querer mostrar algo superior àquilo que somos. Tem coisa que deixa a gente desesperado. Vocês estão olhando para um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou cortado daqui até aqui, de cima até embaixo. Eu fiz 4 pontos safena no coração. Depois de 1 ano eu sofri um infarto, coloquei mais 5 estendem. Eu sou um verdadeiro milagre ambulante. E pouca gente sabe disso quando eu conto. Eu enfrento todo tipo de problema, de dificuldade. E essas coisas, elas mexem com a sua estrutura emocional, mexe. Mas aí a gente olha para onde a gente está indo. Nós sabemos em quem temos crido. Nós estamos pregando a maior mensagem que existe no meio da sociedade, que é a mensagem do Evangelho de Cristo. Então, Cristo Jesus é a esperança dos desesperados. Pastor Rinaldo, Deus está falando comigo porque eu estou meio desesperado com isso, com aquilo. Pronto, você está diante de um Cristo que é a esperança para você que está desesperado. Para você que tem um problema que fugiu do controle. Irmãos, Deus é especialista em trabalhar no campo do impossível. Pode prestar atenção que todas as vezes que alguém chegou ao limite, Deus chegou e fez além do limite humano. Pode acontecer que você que está aqui está vivendo o limite máximo da sua vida. E Deus lhe trouxe nesse culto para dizer de pertinho para você que Ele é a esperança de quem está desesperado. Uma coisa eu quero dizer para você: Jesus nunca vai virar as costas para você. A sociedade vira, os amigos viram as costas, pessoas que você às vezes espera lhe ajudar, vira as costas. Jesus não. Jesus sempre está de prontidão, a hora que você precisar. Ele vai estar à disposição. Segundo, o milagre desta mulher nos prova a supremacia da santidade de Cristo. Como assim, pastor Rinaldo? Quem estava com fluxo de sangue, quem tocasse, eu disse para vocês, se tornava imundo. Tocou em alguém, ou se alguém fosse lá e tocasse, isso era lei, era normal na lei. Tinha que passar por todo aquele ritual de purificação. Com Cristo foi diferente. Ela toca em Jesus, no lugar de Jesus ficar imundo, Jesus causa nela a purificação. Então nós entendemos que a santidade de Jesus foi tão poderosa na vida dessa mulher que tirou a imundícia dela. No lugar da imundícia dela passar para Jesus, a santidade de Jesus passou para ela e ela foi limpa na hora. É isso que acontece com a gente quando encontra Jesus. É isso que dá prazer de você estar servindo a Jesus, vivendo para Jesus. É isso que faz toda a diferença. A gente está todo dia tocando em Jesus. Pastor, como é que eu toco em Jesus? Com a sua oração. Quando você decide orar, você está dizendo assim: Deus, eu quero tocar em Jesus com a minha oração. Nunca foi e nunca será fácil orar, mas você consegue. Pastor, mas às vezes eu não tenho tempo para orar. Irmão, Davi era profeta, Davi era rei, Davi era guerreiro, Davi era escritor, era músico, mas ele disse uma certa vez: eu oro de manhã, eu oro meio-dia e eu oro à tardinha. Ei, quando a gente quer, a gente arruma tempo para adorar a Deus através da nossa oração. Glória a Deus. Segundo, como é que eu toco em Jesus se eu não estou vendo Ele de forma física? Sabe o que é que Jesus nos mostra aqui em João 20? Ele questionou Tomé, porque quando Jesus apareceu a primeira vez, Tomé não estava. Os discípulos disseram: Tomé, o Cristo vivo ressuscitou, esteve aqui entre nós. Sabe qual foi a resposta de Tomé? Eu só acredito se ele deixou colocar o dedo no lugar dos cravos, porque eu vi ele ser crucificado. Agora ressuscitado é vocês que estão dizendo.
Aí Jesus aparece entre eles. Aí quando Jesus aparece, Tomé fica espantado. Jesus chama ele, porque era um desejo do coração de Tomé colocar o dedo no lugar dos cravos. Toque aqui. Tomé tocou. Na mesma hora ele disse: Senhor meu, Deus meu. Na mesma hora ele estava dizendo assim: é o Senhor mesmo, Jesus é o Senhor. E Jesus disse: Tomé, porque tocaste no lugar dos cravos, está crendo. Bem-aventurados são aqueles que nunca me viram. Nós somos essa geração, mas hão de crer em mim pela minha palavra. Quem crê na palavra, levante a mão e dê um glória a Ele. Porque eu tenho que crer nessa palavra. Vou dizer a você porque Salmo 138, verso de número 2, a Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então eu tenho motivos para crer nesta palavra. Mateus 24, 35, Jesus disse: passa o céu, passa a terra, passa o mar, mas a minha palavra não há de passar. Por esta palavra está em nós e ela não vai passar. Nós precisamos crer. Isaías, o profeta messiânico, ele diz no capítulo 55, versículo 11, que a palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas Deus fará aquilo que lhe apraz. E é isso que nos dá garantia para crermos nesta palavra gloriosa. Essa palavra que nos incentiva, essa palavra que nos motiva, essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos alimenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, só para encerrar esse último tópico, o terceiro tópico: a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. A fé é um instrumento, é uma ferramenta que nós temos para manifestar o poder de Deus. Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui e vai ser algo profético. O que você está passando hoje é para que a sua fé em Jesus seja manifesta, e através da manifestação da sua fé, o poder de Deus se manifeste e ele seja glorificado. Como é que eu ia contar que Jesus faz milagre se eu nunca tivesse uma necessidade de Jesus fazer um milagre na minha vida? Como é que eu ia dizer que Jesus cura alguém disso ou daquilo, ou faz isso ou aquilo outro, se Deus nunca fizesse comigo? Quando eu cheguei em Itajaí, eu fui trabalhar, eu acho que eu não contei isso para o Marco, fui trabalhar na portaria de uma empresa, à noite, pastor Beto, e era muito ruim. Eu sempre gostei de pregar. Assembleia de Deus aqui tem mais de 60 igrejas, em 3 anos e meio eu preguei mais de 50, fora as outras igrejas que não eram Assembleia, que sempre atendi. E tinha vezes que me chamavam para pregar, e eu tinha o trabalho, eu não podia deixar, que era, não tinha como trocar plantão, e dava um trabalho para trocar o plantão. E eu estava orando a Deus. Teve um dia de manhã que eu ia atender uma agenda à noite. Naquele dia eu orei, eu disse: Deus, em nome de Jesus, troca o meu horário de trabalho, que eu não estou mais aguentando trabalhar à noite, sem contar no sono, né? Minha esposa sabe das histórias do sono. Meu guarda, o meu fiscal era para passar uma vez, ele passava 3 vezes para me pegar dormindo. E eu fui pregar naquele dia, eu preguei. Quando eu passei o microfone para o pastor dar a bênção apostólica e encerrar, ele virou para trás e disse: pastor Erinaldo, Deus está me dizendo que se prepare, que ele vai trocar seu horário de trabalho. Quem crê que Deus fala, irmão? Eu já tomei logo posse. Naquela semana o meu supervisor ligou para mim 6 horas da manhã. Isso não é horário de ninguém receber ligação, irmão. Erinaldo, pode ir cumprir um plantão agora de manhã, por favor? Eu nem comida pronta tinha, gente, que a minha esposa trabalhava também. Eu não ia trabalhar naquela noite. Eu digo: estou pronto, vou já, chego já. Coloquei pão com mortandela e café e fui-me embora. Nunca mais trabalhei à noite, até Deus fazer o milagre. Irmão, Jesus cuida de nós, dos detalhes. Vai se manifestar o poder de Deus em você. Não se desespere. O segredo da mulher do fluxo de sangue foi simplesmente decidir tocar em Jesus. Tem coisas que Deus deixa a sua e a minha disposição para a gente decidir se a gente quer ou não. Tem bênção que Deus
Deus deixa a critério da gente. Pastor, não estou entendendo. Sim, eu estou falando com muita responsabilidade. Você sabia que tem alguém aqui nesse culto que no momento que você decidir orar e jejuar, Deus vai lhe dar algo que está travado? Ah, pastor, precisa disso, irmãos? Não são todos os casos. Tem casos que vem um irmão, ou até o pastor da sua igreja, ou um irmão da igreja, ora por você, você já recebe seu milagre. Mas tem coisas que é diferente. Jesus disse, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Aí você pode estar dizendo, pastor Erinaldo, Deus está falando comigo, então começa amanhã. Começa aí o seu propósito de jejum e de oração, que você vai chegar para o pastor Beto num espaço de pouco tempo e vai dizer, Deus me deu a minha vitória. Por favor, com permissão do pastor, fique de pé. Se a minha esposa tiver mais um louvor, eu vou ficar agradecido, para a gente orar por vocês. Eu estou dentro do horário que o pastor me deu. Gostei muito de vir aqui estar com você. Eu gosto de pregar para a igreja que entende a palavra, e eu já percebi que vocês entendem com facilidade a palavra do Senhor. Enquanto a minha esposa prepara o louvor dela, nós vamos cantando assim, ó. Tá chorando porque... Cadê o músico? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Pega o microfone para ela que tem. Ele sabe de tudo. E você está passando e mandou-lhe dizer que ele está cuidando. Minha esposa está mandando eu cantar. A minha esposa vai louvar mais um louvor. Aleluias. Em seguida eu quero orar por você. Oh Deus. Glória a Deus. O Senhor é fiel, Jesus. O Senhor está aqui. Nós queremos tocar no Senhor com adoração. Toque Jesus com a sua adoração nessa noite. Glória a Deus. Você chorou, você pediu. Aleluia. Tanto insistiu. Glória a Deus. Precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, meu Deus, de fracasso e derrota. Deus tem milagre para alguém aqui hoje. Aleluia. Tão sozinho e sem sorte, igual a mulher do no vale da sombra da morte. Aleluia. Tá meio perdido aí. Pensando até que é o fim. Deus poderoso. Mas Jesus que muda a história, aleluia, já decretou sua vitória. Glória a Deus. Só pra te fazer feliz. Tem milagre de Deus para fazer você feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. Oh, glória. A oração do crente estremece monte. Oh, glória. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Escuta! Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Oh Deus fiel, oh Deus que cuida do crente. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. Santo é o Senhor. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Deus fiel. É o mesmo e não mudou. Jesus está na casa, igreja. Escuta. Aleluia. Oh Deus tremendo, Espírito Santo, vem encher este lugar. O crente quando chora, o Senhor responde. Oh, glória.
e estremece monte. Eu creio nisso, Jesus. Senhor é Quando fiel. ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Deus, Quando orou e o sol parou, Nada ia acontecer. Deus ouviu suas orações. por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. vai derramando a sua graça, Jesus, nesse lugar. Vai derramando o seu milagre. Atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou trocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Eis que Deus está presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero que você curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Nós vamos levantar a voz em oração. Deus vai fazer um milagre nessa noite. Deus conhece os 206 ossos que você tem no corpo. Deus conhece toda a sua vida, toda a sua estrutura, toda a sua existência. Aonde precisar Deus curar, em qualquer área da sua vida, há poder no nome de Jesus para tocar em você nesta noite. Deus, aqui estão os teus filhos, aqui estão os teus servos, aqui está a noiva do Cordeiro, a eleita, a redimida, a santificada, a purificada com o sangue de Jesus. Aqui estão os eleitos de Deus, aqui estão aqueles que os nomes estão escritos no céu, no livro da vida. E nós queremos orar nesta noite, porque nós queremos te tocar com a nossa oração. Ó Deus, nós queremos te tocar com a nossa fé, com a nossa devoção. Nós queremos orar pelos nossos internautas, para que eles sejam agraciados, tocados pelo poder do Senhor. Nós queremos pedir sobre a vida desta pessoa. Eu repreendo agora toda insuficiência respiratória do corpo desta pessoa. Começa a queimar a doença no sangue, nos nervos, nos ossos. Ó Deus, começa a arrancar a hérnia agora. Arranca esse nódulo, esse cisto do ovário. Arranca essa doença do seio. Agora começa a tocar neste corpo que precisa de um milagre. Ó Deus, toque na coluna desta pessoa. Meu Deus, começa a queimar agora com o teu poder toda dor que esta pessoa está sentindo. Começa a curar agora em nome de Jesus. Ó Deus, manifeste aqui uma unção de cura, uma unção de milagre, para que o teu nome seja glorificado. A verdade, Deus, é que o Senhor não precisa curar para provar que é Deus, porque o Senhor tem provado pela sua existência da Bacalamandaria, que o Senhor é Deus no céu e tem poder sobre tudo que está na terra. Por isso nós oramos pela tua serva, oramos pelo teu servo, por este grupo de casal, oramos pelo pastor desta igreja e toda a sua família, oramos pelos músicos, pelos obreiros, por todos aqueles que trabalham nesta casa, aqueles que visitam este lugar, aquela pessoa que não pôde vir no culto, a esposa do irmão que está enferma, visite, quando ele chegar em casa que ela esteja curada. O Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Ó Deus, abra uma porta de milagre. Ó Deus, abra uma porta de milagre para esse teu servo que entendeu a tua palavra, esse crente que está decidido tocar no Senhor com o jejum, com a oração, com a sua devoção. Ó Deus, encha do Espírito Santo, batiza com fogo, traga renovo, traga graça, traga alegria, traga força. Deus, visite a família de cada crente aqui nesta noite. Eu quero profetizar, Senhor,
que a família desse teu servo, aquele parente que ainda não te serve, vai entrar por estas portas e o Senhor vai salvar. O Senhor vai trazer de volta aquele que se afastou. Deus, o Senhor vai salvar, vai libertar, e essa pessoa vai descer das águas batismais. Deus, faça milagre na vida dessa pessoa. Eu creio assim, porque o Senhor é fiel para operar sinais, prodígios e maravilhas na vida de cada pessoa. Abençoa as criancinhas que estão neste culto. Eu oro pelo nosso cinegrafista, o presbítero Marco. Oro pela minha esposa, meu filho, a minha filha, meu genro. Cada parente meu te apresento. Oramos por esta cidade de Itajaí. Há um povo que clama ao Senhor nesta cidade. Repreenda todo projeto do inimigo contra a vida desta pessoa que está neste culto. Toda trama do inimigo seja dissipada. Todo projeto das trevas seja repreendido agora. Oh meu Deus, se alguém que está nesse culto foi vítima de uma obra de macumbaria, de feitiçaria, que seja repreendida, porque o sangue de Jesus tem poder. Oramos pelos vizinhos desta igreja. Abençoe dos 4 cantos deste bairro cada morador que está aqui. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor. Visão Vídeo, Facebook Marcos Visão, Instagram visão.vídeo, o WhatsApp 47 99101 6019. Visão Vídeo, a sua imagem com mais qualidade.